Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aí podendo dar graças ao Senhor nesse final de tarde. Agora são as 18h01 e nós tivemos a oportunidade da parte do Senhor, de o Senhor nos dar condição para que hoje você possa ouvir a mensagem, cultuar e adorar o Senhor. E eu convido você nesse momento, você, presbiteriano renovado, que está nos ouvindo nesta noite, eu convido você, aonde você estiver, de repente na sua sala, com a sua família, com os seus filhos, eu te convido nesse momento para você fechar os teus olhos, encurvar a sua cabeça, para que possamos juntos orar ao Senhor, para darmos abertura a este culto via online, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Jesus, queremos neste momento render graças ao Senhor, Pai, porque o Senhor, ó Deus, é misericordioso e rico, ó Deus, para com os teus servos, teus filhos. Ó Deus, nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, ó Deus, no sentido de mundo, até mesmo da nossa nação brasileira, onde Deus, o Senhor, ó Pai, lançaste pelo governo federal, municipal, ó Deus, um decreto para que, ó Deus, a população, o povo, pudessem, Senhor Jesus, ficar em suas casas, para que, ó Deus, essa pandemia não se alastrasse. Mas nesta noite, aprove ao Senhor, que nos deu a oportunidade de podermos estar aqui, transmitindo este culto de adoração ao Senhor, aonde eu creio em nome de Jesus, que o Senhor vai falar com cada um que está ouvindo nesta tarde, e que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, que está sobre nossas vidas, que está sobre a vida do teu filho, que está ouvindo, ó Deus, ó Pai, neste momento, esta oração, ó Deus, que estamos juntos, ó Pai, no mesmo Espírito, na mesma visão, ó Deus, meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Ó Espírito Santo, que neste momento o Senhor possa, ó Deus, visitar os nossos irmãos, ó Pai, que congregam aqui na Igreja Presbiteriana Renovada, e daqueles, Senhor Jesus, que porventura, ó Deus, vão ouvir, ó Deus, ó Pai, este culto, esta palavra, este momento de adoração ao Senhor. E eu tenho certeza que a igreja não está de mãos vazias nesta noite. A igreja está com um espírito de adoração. E nós cremos, Senhor, que neste momento o Senhor possa ministrar aos corações daqueles que ouvem. E queremos nesse momento adorar o Senhor juntamente com o ministério de louvor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Seu filho amado, pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele
que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu sei que um dia o rio cruzarei e com a dor batalharei, verei a vida triunfando em vida, verei na glória o meu Jesus, quem vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Eu, quando estou nesta noite aqui, e confesso aos irmãos que me bate uma saudade, né? De vermos, de estarmos juntos em comunhão todos os domingos. Mas quando nós batemos os olhos e olhamos, visualizamos e vimos estes bancos vazios, e é um dos irmãos trabalhando aqui para que prestarmos um culto de adoração ao Senhor, engrandecermos o Senhor. Mas uma coisa eu medito nesta noite: mesmo que o templo, fisicamente falando, e sabemos que Paulo escreveu a sua igreja aos Coríntios, e dizendo que nós iríamos ser o templo do Espírito Santo do Senhor. A igreja é você que está sentado neste momento aí me ouvindo. A igreja é você que entra dentro das suas câmaras de oração, do seu quarto. A igreja é você que chora, clama ao Senhor nesses momentos tão dificultosos que nós estamos vivendo. A igreja é você que estende a mão para aquele que está caído. A igreja é você que neste momento está orando, falando com Deus. Você é a igreja, uma igreja viva, uma igreja que fala, uma igreja que anda, uma igreja que profetiza as maravilhas do Senhor para aqueles que precisam. E quando nós meditamos nesse momento tão difícil que estamos vivendo, uma coisa eu tenho certeza, que nada fugiu do controle do Senhor. Você, irmãos da igreja, que fazem parte da membresia da Igreja Presbiteriana Renovada, é tempo de oração, é tempo de clamar o Senhor, é tempo de nós nos despertarmos neste momento tão difícil que o Brasil e o mundo enfrentam.
Logo mais estarei ministrando a palavra do Senhor, concernente a alguns princípios, alguns pontos, algo que Deus colocou ao meu coração para passar para a igreja do Senhor. E nós vamos adorar o Senhor com mais um louvor, engrandecendo o Senhor. Você que está aí com a sua família, cultue o Senhor, adore o Senhor, bendiga o santo nome do Senhor Jesus. Ele está aqui comigo, com nossos irmãos, mas Ele também está com você nesta noite. O Senhor pode te visitar poderosamente. E eu te convido para adorar o Senhor. Rasgue o seu coração na presença daquele que merece todo louvor, toda honra, toda glória, em nome de Jesus Cristo. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias a ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, te entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei. Você pode dizer isso a Ele? Ver meus pecados lá na cruz. não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver
totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Maravilhoso, maravilhoso, Ele é exaltado entre as nações. O controle do mundo está em tuas mãos. Oh, creia nele, confia nele. Oh, aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Ele é bom, Ele é bom. A sua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós cremos na sua palavra, nós cremos no seu poder. Ele é o nosso guerreador, Ele quem guerreia as nossas guerras. Saiba disso, você que está em casa. Nós te amamos, Jesus. Jesus, vem sobre nós nesses dias. Oh Espírito Santo de Deus, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso
amo ceia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, me amo ceia por ti. Hoje sempre, nós te adoraremos, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor, né? Isto é uma riqueza para nós que somos cristãos. Sem muitas delongas, eu não quero aqui tomar muito tempo, que eu quero ser bem breve, objetivo e claro no que Deus colocou no meu coração para ministrar nesta noite. Se você que está na sua residência e tiver uma Bíblia, seu smartphone, seu celular, em 2 Crônicas, capítulo de número 20, não vou ler todo o texto, para que eu possa ser objetivo e claro naquilo que Deus vai passar para nós nesta noite. E no decorrer do texto também vou ler alguns versículos. Se você que achou 2 Crônicas capítulo 20, que vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12, que diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois disso, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os moabitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que cantaram a Josafá, e dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti, da além do mar, neste lado da Síria. E eis que eles estão em Azazão Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu e se pôs a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. E Judá se reuniu-se para pedir socorro ao Senhor, de todas as cidades de Judá. Eles vinham buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé da congregação de Judá e Jerusalém, e na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse: ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu? E não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos? A tua mão não há força e poder, de todo que não há quem te possa resistir? Não és tu, nosso Deus, que expulsastes e habitam-te desde a terra e desde diante dos teu povo de Israel? E desde para sempre a semente do teu amigo Abraão? E eles neles habitam, edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo: se quando o mal nos sobrevier, como espada e juízo, ou peste, ou fome, nós nos pusemos de pé diante desta casa, e na tua presença, pois, ó Deus, ó teu nome está nesta casa, e chamarmos a ti em nossas aflições, então tu ouvirás e nos socorrerá. Versículo 10. E agora eis que os filhos de Amon e Moabe, e os filhos dos montes de Seir, os quais tu não permitistes que Israel invadisse, quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram. Eis que vos digo:
como eles nos recompensam ao vierem a nos expulsar da tua possessão, o qual tu nos destes em herança. Ó nosso Deus, tu não julgarás, porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós, tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Até este versículo. Nesse momento eu quero que você encurve a sua cabeça, abra o seu coração. Eu quero fazer uma oração antes de ministrar. Senhor, no Senhor nós confiamos. Ó Deus, eu sei, Pai, que tem pessoas neste momento nos ouvindo e vão ouvir-nos a tua mensagem. A palavra não é minha, é sua. Somos apenas, Senhor Jesus, ó Pai, ó Deus, um homem pela qual o Senhor chamou, que irá pregar a sua poderosa palavra. O Espírito que está aqui em minha vida, que está na vida dos irmãos que estão aqui nesta noite, está também na vida dos irmãos que estão em suas residências. E por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos e te louvamos que o Senhor venha falar conosco poderosamente e que traga um despertar aos nossos corações, e que o Senhor seja engrandecido, e que nós, ó Pai, nos colocamos na posição de servos para louvar o Senhor. Esta é a minha oração desta noite para aquele que nos ouve. Quando eu olho para a mensagem de Josafá, eu acho esse texto maravilhoso. Eu orando ao Senhor, como sempre, costumeiramente eu faço, pedindo ao Senhor uma mensagem, o Senhor me deu esta mensagem desta noite. Eu fico pensando nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de dia 31 de dezembro de 2019, que veio as notícias da China que iria vir essa pandemia. Mas quando eu começo a analisar um pouco, eu paro para analisar alguns detalhes. Se esta é a primeira crise que nós, como brasileiros, como cristãos, estamos enfrentando. Nós sabemos que desde a eleição do presidente, que hoje é o nosso presidente, e vimos em Brasília um governo corrupto, uma saúde pública precária, não porque a lei da Organização Mundial de Saúde é uma precariedade, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a lei existe, mas as estruturas de uma saúde pública que deveríamos ter, dos princípios que regem as leis, muitos não podem usufruir devido à calamidade da saúde pública que nós estamos enfrentando. E quando nós paramos para analisar que esses governantes, governador, prefeito, presidente, passamos por alguns impeachments do Collor, da Dilma, e quando nós paramos para analisar toda esta crise, e ela repercutiu sobre toda a nação brasileira, vimos uma crise existencial dentro das famílias, vivemos uma crise, uma atrás da outra. Em 2009, vimos também uma pandemia, gripe suína, que teve mais de 18,5 mil pessoas
que foram contaminadas. E que também que foram vitimadas por esta pandemia. Vivemos momentos de crises e momentos de crises. Mas eu deixo uma palavra para que você reflita. Esta é a primeira crise que nós estamos enfrentando. Esta é a primeira crise que de repente você que está em casa, uma crise existencial pessoal, de repente uma crise sobre a sua família, uma crise em relação ao seu casamento, uma crise em relação ao seu filho, uma crise no sentido também de um desemprego. Quando nós olhamos para a crise, a tendência é de nós nos desesperarmos. Não só a primeira crise que nós somos assolados com ela. De repente a geração que está vindo, isto é novo para eles. Mas nós não passamos pela primeira crise como se fosse esse coronavírus, Covid-19. Quando nós começamos a ver que este momento que nós estamos vivendo na nossa nação brasileira, vamos colocar como nós, como brasileiros e também como cristãos que congregamos aqui. E quando paramos para analisarmos tudo isso, o mundo de repente se desespera por esta crise. O mundo de repente eles perdem o sentido em meio a uma crise. Nós vimos aí vários casos na Itália, no Oriente Médio, pessoas se desesperando, entrando dentro dos mercados e saqueando ali, tentando roubar, ou seja, o desespero da humanidade. Eu estava refletindo nessa semana e eu parei para analisar comigo e dizendo: Senhor, imagine quando o Senhor tomar a sua igreja e a sua igreja for arrebatada. Imagine quando o Senhor aparecer sobre os ares e chamar a sua igreja e o Espírito levar a noiva para o noivo. Como será este momento que o mundo vai enfrentar? Mas nós não somos pessoas, ou seja, que não temos esperança como o mundo de repente pode imaginar. Nós sabemos que temos esperança, nossa esperança é Jesus. E o tema desta noite que eu quero transmitir a você: o que você faz em tempos de crise? O que você faz quando algo sai do seu controle e você não consegue então resolver determinados problemas da sua vida? O que você faz quando as coisas fogem do controle e você não consegue mais controlar? Hoje nós vamos aprender com a palavra do Senhor algumas lições que Deus vai nos ensinar com esta passagem de Josafá. Josafá, filho de Asa. Asa andou por um tempo com o Senhor. Isso está no capítulo 16, 17, 18 e o 19 de 2 Crônicas. Mas no capítulo 16, do versículo 8 ao versículo de número 9, eu vejo que Asa, ele fez aliança com Acabe. E no momento que Asa fez aliança com Acabe, Deus deixou de andar com Asa. Asa não começou mais a ter vitória, Asa começou a ter derrotas. E quando nós começamos a ver Josafá agora como rei de Judá, Josafá aprendeu alguns ensinamentos com o seu pai. Uma das coisas que Josafá aprendeu é que todo homem, que todo rei, que todo aquele que teme o Senhor, quando anda com o Senhor, ele obtém vitória, ele obtém conquista.
E Josafá, com o seu longo caminhar, ele aprendeu que estar com Deus é confiar no Senhor, é entregar ao Senhor. E quando nós nos deparamos com a situação de Josafá, no capítulo de número 1, no capítulo de número 20, o versículo de número 1 ao versículo de número 3, a palavra do Senhor diz assim: sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os moanitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti da além do mar, do lado da Síria, e eis que eles estão em Azazão e Tamar, que é em Gedi. Então Josafá, ele recebe uma notícia que estava vindo um grande exército, aonde que esse exército que estava vindo contra Josafá era um exército de múltiplas nações. E por isso Josafá, ele se refere: vem uma grande multidão contra nós. Josafá sabia que as suas forças militares, Josafá sabia que os seus instrumentos militares não iria resolver a grande crise ou grande problema que estava vindo sobre Judá. Não estava vindo somente contra Josafá, estava vindo contra todo o seu povo. Ou seja, Josafá começou a ver que não tinha solução, não tinha como ele fazer. Então Josafá já sabia que esse exército já estava acampado perto do mar e indo já para Jerusalém. Josafá já sabia que eles estavam ali, já todos preparados para contra-atacar o povo pela qual o Senhor o chamou. E eu faria uma pergunta para você que está me vendo. E quando nós analisamos esse versículo 1, 2 e 3, primeiramente Josafá não sabia o que ele iria fazer. Na primeira instância, no sentido de procurar recursos físicos, recursos de homens, não. Primeiramente que Josafá fez, eu quero destacar o primeiro ponto desta mensagem: o que faremos em tempo de crise. Josafá, primeiramente, ele aceitou que estava vindo um grande problema sobre ele. Uma coisa é nós sabermos que tem um problema, outra coisa é nós aceitarmos o problema. Tem pessoas que em meio à crise se desesperam. Tem pessoas que em meio a tantas outras situações que enfrentam no seu dia a dia, eles se desesperam. Mas o que Josafá fez nesse momento que ele aceita que o povo estava vindo contra ele e ele não poderia fazer absolutamente nada. Primeira coisa que eu começo a ver Josafá no versículo 3, ele dizendo: e Josafá temeu. Somente o verso A: Josafá temeu. Josafá, a Bíblia não diz que Josafá estava temendo o Senhor, a Bíblia diz que Josafá temeu a situação. Ou seja, há dois tipos de temor. Temor não é algo que de repente nós não temos que ter. Ou seja, Josafá, ele entendia que ele não era um super crente, ele não era um super judeu, ele não era um super rei. Josafá entendeu que pelo este medo que tomou Josafá, ele se sinalizou sobre ele que estava vindo um grande problema. Estava vindo um grande problema. E quando eu começo a ver que Josafá temeu ao Senhor,
Josafá temeu a Deus, temeu ao Senhor. E quando este medo toma Josafá, o que Josafá ele faria? O que você faria em meio a um medo, em meio a uma crise? De repente você se desesperaria, você procuraria outros recursos. O que você, cristão, neste momento que você está vivendo, que a nossa nação, que o mundo está vivendo, o que você tem vivido em tempo de medo, em tempo de temor? O temor que Josafá teve veio fazer Josafá buscar o Senhor. E por isso a Bíblia nos diz no versículo 3: e Josafá temeu e se pôs a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. No Salmo 56, versículo 3 e versículo 4 diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Aí o versículo 4 diz assim: e em Deus, cujo a palavra eu louvo, eu confio e não temerei. Que me podes fazer um mortal? Josafá, quando ele teve este medo que assolou o interior de Josafá, ele não desesperou. O medo que Josafá tinha, ele confiava em Deus, ele viu as mãos de Deus sobre o povo de Israel, e Josafá então veio, primeira coisa, buscar a Deus. Em tempos de crises, primeira coisa que nós temos que fazer, coisas que saem da sua mão, tempo de buscar a Deus. Josafá buscou o Senhor, não simplesmente dizendo que iria orar. A Bíblia diz que Josafá, ele jejuou ao Senhor, ou seja, um favor de Deus. Josafá buscava um favor de Deus, porque o jejum ele nos traz aquebrantamento, o jejum ele nos traz algo que nos confronta internamente sobre a nossa carnalidade com o nosso espírito. O jejum é um favor de Deus para conosco. E quando eu olho para esta crise de Josafá, eu aprendo com Josafá que primeiramente ele buscou o Senhor. Hoje nós estamos vivendo uma carência espiritual, uma crise espiritual dentro das nossas igrejas. Eu não estou dizendo na igreja que eu congrego ou que eu pastoreio, eu estou dizendo uma crise espiritual dentro do princípio do nosso Brasil. Hoje, quando você fala de oração, e quando pastores e líderes brasileiros chamam a igreja para orar, simplesmente você não tem uma resposta como deveria ter. Deus então, neste momento que nós estamos vivenciando, desta crise, desse momento de pandemia, Deus então permitiu que nós, como cristãos, e também como pessoas que estão nos ouvindo, de repente que ainda não professaram uma fé dentro do princípio do cristianismo ou de Cristo para a sua vida, nós entendemos como igreja do Senhor, que Deus está falando com o mundo. Deus está chamando a sua igreja, Deus está chamando o seu povo. Então primeiramente Josafá, como líder do Senhor, ele buscou a Deus. Deus está despertando os pastores da nossa nação, Deus está despertando os líderes da nossa nação, Deus está nos despertando para buscar a eles em tempos oportunos. Em tempo de crise, Josafá buscou ao Senhor. E a Bíblia diz, no versículo 3 que eu citei, e Josafá temeu e se pôs a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Josafá simplesmente, ele proclamou,
Não foi simplesmente que uma oração pessoal que cada um de nós temos em nossas residências, em nossas casas, no nosso particular com Deus todos os dias, nas nossas devocionais. Josafá conclamou o povo de Judá para buscar o Senhor, para orar o Senhor, para jejuar o Senhor, nesse momento que eles iriam enfrentar. Josafá entendeu tudo isso. E quando nós olhamos para tudo isso, quando nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo nesse tempo de crise dentro do nosso Brasil, essa pandemia e assim sucessivamente tantas outras crises que nos assolam. E quando eu olho essa crise, era para um despertamento espiritual porque Deus iria chamar o seu povo para próximo dele. Aí o versículo 4 ele diz: e Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. E quando nós começamos a ver que quando Josafá conclamou, o povo começou a vir, buscar o Senhor, orar o Senhor, buscar o Senhor, pedindo socorro ao Senhor, pedindo para que Deus os livre dessa situação que eles iriam enfrentar. O segundo ponto que eu quero destacar: quais são as ferramentas que eu e você temos em tempos de crises? O versículo 6 diz assim: e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus dos céus? Não dominastes tu sobre todos os reinos dos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir. Aí o versículo 7 diz assim: não és tu nosso Deus, que expulsastes e habitastes desta terra e de diante do teu povo de Israel, e desde para sempre, e a semente do teu amigo Abraão. Ou seja, quando eu começo a analisar o versículo ou o texto bíblico, primeiramente Josafá ele orou entendendo do versículo 5 ao versículo de número 8, Josafá ele entende que Deus era soberano sobre todas as coisas. A oração de Josafá, ele proclamou sobre os teus lábios que Deus era soberano, que Deus estava aqui. Deus é aquele que criou todas as coisas, é aquele que fez todas as coisas. Josafá, no versículo 6, ele disse: ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus do céu, e não dominaste sobre todos os reinos dos pagãos, e na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir. Josafá então ele começa a dizer para o Senhor que Deus era soberano, e o povo começou a buscar a Deus. E no versículo de número 10, a palavra do Senhor diz: e agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, os quais tu não permitistes que Israel invadisse quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram. Versículo 11: eis que vos digo, como eles nos recompensam ao virem e nos expulsar da tua possessão, a qual tu nos tem em esperança, em herança. Josafá ele começa a falar com Deus, ele começa a buscar o Senhor. No momento de crise, primeiramente Josafá buscou, Josafá jejuou, Josafá conclamou um jejum para que o povo de Israel pudessem buscar o Senhor. E no versículo de número 12, a palavra do Senhor diz: e o nosso Deus, tu não julgarás,
porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia, e quem vem contra nós, tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Josafá viu toda essa situação que ele iria enfrentar, e os olhos de Josafá estavam no Senhor. Os olhos da nação de Judá estavam sobre o Senhor. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Os nossos olhos, não temos como tirar os olhos da crise, mas nós temos em tempos de crise, focarmos os nossos olhos em Deus. Nós temos que olhar para o Senhor, é igual Pedro quando começou a andar sobre as águas, e Jesus apareceu a ele, e ele andou até uma certa distância, alguns passos, mas no momento que Pedro tirou os olhos de Jesus, Pedro afundou. No momento que nós tiramos os nossos olhos e colocamos nossos olhos em outras coisas que não é a esperança que nós temos como o Senhor, de repente nós podemos afundar. Em meio à situação que Josafá estava enfrentando, então Deus fala com o seu povo. E ele diz no versículo 15, e ele disse: ouvi, ó todo Judá, e vós, habitante de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: vós não temais, nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Em momento de crise, que quando as coisas saem das nossas mãos, e nós colocamos na posição que Deus nos coloca para ficarmos, na posição de oração, de jejum, de clamor, Deus então também fala conosco, como falou com Josafá, e dizendo para Josafá: Josafá, esta luta, ela não é sua, esta batalha não é mais sua, Josafá. Esta batalha é do Senhor, porque a batalha não é vossa, mas do Senhor Deus. Você que está me ouvindo nesta noite, a sua batalha não é mais sua, é do Senhor. Você que está passando momentos difíceis, de repente difíceis que nós estamos enfrentando, mas algo que de repente seja pessoal sobre a sua vida, Deus nesta noite está dizendo para mim e para você, que Ele está pelejando as suas lutas, Ele está lutando as lutas que você não consegue lutar, que Ele está fazendo aquilo que você não consegue fazer, que Ele está realizando aquilo que você nunca poderia realizar, que Ele está concluindo aquilo que você nunca poderia concluir. Nesta noite o Senhor está falando para mim e para você, e nos ensinando que em momento de crise é tempo de buscar o Senhor. O Senhor está nos ensinando que momento de crise não é somente um grupo de pessoas, mas é um conjunto pela qual nós somos o corpo de Cristo. É neste momento que nós estamos enfrentando, é que a igreja em todos os territórios de todos os países possam clamar o Senhor em tempos oportunos, e que Deus fale, Deus está falando conosco em meio a esta pandemia, em meio a esta situação, para que nós possamos despertar em oração, buscar o Senhor em oração, para que o Senhor alimente as nossas vidas pelo seu Espírito, o nosso ser. Eu quero aqui fazer uma pequena ilustração. Nós vivemos um momento de um ativismo louco, de uma busca desenfreada, pessoas que não têm tempo, nem sequer mal vão para seus lugares de oração. A Bíblia de repente está até empoeirada. Quando vem
para falar com Deus é algo tão rápido e passageiro. Se você parar para analisar que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus está colocando a sua igreja para dentro das suas casas e dentro das suas residências. Nesse momento que nós estamos vivendo, Deus está nos dando e nos despertando em oração, porque Deus está chamando a sua igreja. Deus está nos chamando, e Deus está nos chamando ao Brasil. Eu creio nisso, que nós vamos experimentar um reavivamento espiritual da parte do Senhor. O avivamento já chegou, mas esse reavivamento de despertamento, de despertar-nos a nossa vida em meio aos momentos de dificuldades. Quando Josafá entende tudo isso, a Bíblia nos diz que Josafá, no versículo 17, diz: vós não precisarei lutar nesta batalha. Deus fala para Josafá: Josafá, esta batalha não é para você lutar, é para você orar. Nesta batalha, Josafá, não é para você ir e dar uma de super-herói, não, Josafá. Esta batalha é para você buscar a Deus em oração e em jejum. Josafá, eu não quero que você use absolutamente nada com o meu povo, a não ser me buscar, Josafá. Eu quero que você fique no lugar aonde eu os coloco para buscar o Senhor. Josafá, ele dobrou, ele ajoelhou, ele dobrou o seu rosto sobre a terra e buscou o Senhor. Josafá estava olhando e vendo que aquela situação não estava em suas mãos, mas estava sobre a mão de Deus. Então, no versículo de número 20, a Bíblia diz assim: e eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam, Josafá pôs-se de pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecidos. Credes nos seus profetas, e assim prosperareis. O Senhor estava falando para Josafá, então ele vira e começa a adorar o Senhor, e dizendo: credes no Senhor teu Deus, e sereis estabelecidos. Credes nos profetas, e assim prosperareis. Hoje o Senhor está dizendo para que nós cremos sobre a sua palavra, sobre as Escrituras. O Senhor quer que nós voltamos novamente para a palavra do Senhor, para vivermos e crermos no Senhor. Para quando nós olhamos primeiramente Josafá, Deus fala para Josafá: crê no Senhor em primeiro lugar, depois você crê nos profetas e você vai ser prosperado. Antes os profetas eram a boca de Deus, mediante a transmitir uma verdade do Senhor ao povo de Israel. Hoje nós temos a revelação do Espírito do Senhor e o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós olhamos Josafá, antes de saber, convido o ministério de louvor para se colocar em pé. Eu começo a observar o versículo, todo o texto. Teve partes, Josafá buscou o Senhor, Josafá fez uma oração reconhecendo a soberania de Deus. Josafá, ele viu Deus falando com eles. Josafá viu Deus falando que a peleja ou a luta não iria ser mais deles, mas do Senhor. Quando você ouve esta mensagem nesta noite, quando Deus falou com Josafá, quando Josafá disse: ouve, ó Israel, ouve, ó Judá. Nesse momento Josafá coloca todo o seu povo para adorar o Senhor e cantar louvores a Ele. Aleluia.
O Senhor está nos chamando nesta noite para adorar, para proclamar em nossos lábios a adoração ao Senhor. Mesmo que de repente nós vivemos este momento tão difícil, ou você vive um outro momento difícil, mas o Senhor também nos diz, se Ele está falando conosco sobre a sua palavra, Ele agora está dizendo e levantando para o seu povo, para que o seu povo o adorassem, cantassem louvores ao Senhor. No versículo 28 ele diz: e eles vieram a Jerusalém com saltérios e harpas e trombetas até a casa do Senhor. Está difícil. Vivemos momentos que de repente passamos momentos de pessoas em lutos, mas ainda, mesmo assim, o Senhor nos manda adorar a Ele. A cruz foi o lugar que o Senhor nos deu condição para hoje nós podermos estar adorando a Ele. A cruz, quando Cristo foi crucificado, e quando Ele disse que estava consumado, o véu se rasgou de cima a baixo. A intimidade, o relacionamento, as vitórias. Como pastor, eu sou aquele que ensina, que estou aqui para curar em Cristo as feridas, para aconselhar. Mas nada vem de mim, tudo vem de Deus. Você nesta noite, aonde você está, você pode sentir a presença de Deus dentro da sua casa. Você pode ser até mesmo batizado pelo Espírito do Senhor dentro da sua residência. Você pode prestigiar um relacionamento tão gostoso onde você está, porque você não precisa de mim, você precisa apenas algo que você tem, é abrir o seu coração, a sua mente e se entregar àquele que pode todas as coisas. E nesse momento eu te convido para colocar todas as suas crises aos pés do Senhor. Eu te convido para que você coloque todas as suas aflições, todas as suas angústias, todos os seus medos aos pés daquele que pode fazer todas as coisas. Nós não somos super crentes, nós somos pessoas, seres humanos, pela qual o Senhor morreu por nós. O Espírito do Senhor ainda está sobre a terra, igreja. Enquanto o Espírito do Senhor estiver aqui, obteremos vitórias em tempos de crises. É tempo do Espírito do Senhor bradar nos corações e salvar pessoas, iluminar os corações daqueles que estão pecando e voltar-se novamente ao Senhor. Eu te convido a ter um momento de relacionamento com Cristo. E nesta noite eu convido o Ministério de Louvor e você se colocar aí, coloque-se em pé, você que está na sua casa aí, e vamos adorar ao Senhor juntos com o Ministério de Louvor. E logo em seguida eu vou fazer uma oração para a sua vida, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar.
Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Me alegrarei, confiarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Creia nisso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegre nele, confia nele. Oh, aleluia, Jesus. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Aleluia. Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer à Igreja Presbiteriana Renovada, nossa igreja, os irmãos que de repente compartilhou o link da plataforma do YouTube. Louvado seja o Senhor. Esta mensagem falou muito ao meu coração esta semana. E eu meditando sobre ela, falando sobre Josafá e tempos que nós vivemos. E o Senhor está nos despertando, igreja. O Senhor está nos chamando. Que possamos, depois desta pandemia, possamos vir com uma autorreflexão da parte do Senhor ao seu coração. Antes de passar a programação da semana, eu queria
fazer uma oração a você, para o seu esposo, sua esposa, para o seu filho, que encurve a sua cabeça, abrace o seu esposo, sua esposa, e eu quero orar por vocês. Senhor, neste momento, Pai, nós aprendemos um pouco mais de sabermos enfrentar as crises, Pai, coisas que saem das nossas mãos. É como o Senhor Jesus, ó Pai, no capítulo 3 de Josué, quando o Senhor disse, Pai, que teria uma terra prometida para o povo de Israel, e quando eles iriam atravessar o rio Jordão, Pai, era o tempo da cega, ó Deus, aonde chovia muito e era difícil acesso. Mas antes, Senhor, do povo atravessar, o Senhor disse, Pai, para aquele povo, Senhor, santificai-vos, porque hoje o Senhor farás maravilha no meio do seu povo, Pai. O Senhor quer fazer coisas grandes, Pai, sobre o nosso Brasil. O Senhor quer despertar, Pai, homens e mulheres nesses últimos tempos, para que possamos ser não somente a mão de Deus, mas que possamos ter o coração do Senhor. Oh Espírito Santo, console o coração daqueles que tiveram a perca de um luto, onde algum ente querido morreu, Pai. Senhor, o Senhor é aquele que nós estamos colocando os nossos olhos no Senhor, em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio aos problemas. Nós não deixamos de crer. Nós ainda cremos, Pai. A tua igreja está viva sobre a terra, e o Espírito do Senhor, Pai, está sobre nós. O Senhor está nos despertando nesses últimos tempos. O Senhor está santificando-nos em nossas casas, nos trazendo reflexão, ó Deus, nos trazendo, ó Pai, uma mentalidade pura pelo Espírito, pela sua palavra, Senhor. Ah, Deus, tenha misericórdia de nós. Em todo tempo, Pai, o Senhor está nos ensinando. E o Senhor disse para Moisés, assim como o pai disciplina os seus filhos, assim também o Senhor nos disciplina. E se o Senhor está nos disciplinando, e nos trazendo essa dor, é para nós despertarmos e aprendermos com ela, Senhor. Sobre Deus, os meus irmãos, aqueles que o Senhor nos deu para os pastorear, Deus, eu profetizo sobre a bênção do Senhor sobre as suas vidas, e que esse tempo, Senhor Jesus, que eles estão nas suas residências, seja momento de comunhão, seja momento, Senhor Jesus, meu Pai amado, que eles, Senhor, possam, Senhor Jesus, viver um tempo totalmente, ó Deus, um tempo de graça, um tempo de abundância, pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, esta é a minha oração ao nosso Deus, mediante aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos aqui passando as programações. Terça-feira continuaremos com culto online, às 19h30. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Convido você para estar terça-feira às 19h30, acessando aí a plataforma do YouTube e ouvindo a mensagem do Senhor. Não teremos os pequenos grupos ainda. Eu coloquei lá, mandei uma mensagem, um texto, explicando para toda a igreja como deve fazer, as contas, os dízimos, ofertas, as contribuições. Eu passei o número da conta, a agência,
para que os irmãos estejam também efetuando seus dízimos e oferta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer os irmãos que cooperaram para que este culto acontecesse mediante o que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, quarta-feira, eu conclamo toda a igreja presbiteriana, você, seu filho que é pequeno, de 10 anos, 11 anos, chame ele para orar, que tenhamos uma semana inteira de oração, de jejum, de busca. Quando tudo isso terminar, eu quero ouvir e ver as grandezas de Deus falando com você, falando comigo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a sua igreja. E vocês aí na sua casa podem dizer: Deus abençoe a todos, muito obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus.